Olá, gurizada. Meu nome é Kiano. Vamos começar então mais um vídeo. Espero que o áudio fique bom. Está caindo uma água aqui ferrenha e eu tô na rua de guarda-chuva, mas vamos lá porque o assunto é muito útil. Tá? Eu quero falar nesse vídeo em questão da família, tá? Porque eu vejo que o homem moderno ele tem uma dificuldade de entender o que é a família, certo? E ao mesmo tempo a gente tem que aprender a separar o joio do trigo, certo? Família a gente não escolhe, né? A princípio é isso, a gente nasce numa família específica, mas com o tempo vai selecionar quem é família e quem não é família. Ao meu ver, existem três tipos de família, certo? Dois desses tipos eu considero o tipo verdadeiro, tá? Quais são os tipos? A primeira família, né, é você e seus pais, né? No caso, o pai, a mãe e o filho, certo? Depois que tu crescer, vai ser tu, os teus filhos e tua esposa, tá? A outra família são avós, tios e primos, certo? Eu chamo de família temporária, tá? Família temporária. Por quê? Porque essa família, ela vai de repente te apoiar quando mais jovem, né? Ou te prejudicar já desde jovem, ou vai te ajudar quando jovem e vai te prejudicar quando adulto, certo? Por isso tem que saber separar. Normalmente, a corrupção dessa família, a família temporária, ocorre normalmente após o falecimento dos avós. Tá? Normalmente morre o homem, né, o patriarca, né? E aí já quebra um dos pilares mais importantes, certo? E depois morre a mulher, a avó, né? Dando fim à estrutura familiar, tá? Então, após isso, só vai ter pai, mãe, né? E irmãos, né? Também. Esqueci de acrescentar. Só que assim, se tu já for uma pessoa adulta, né? A tua estrutura familiar vai ser outra, né? No momento ali em que tu vem a ter um compromisso, né, com uma mulher, dessa mulher vai vir frutos, né? Vão vir filhos, certo? Então, aí vai estar estabelecida uma família, tá? Essa família, a princípio, ela pode se estabelecer até antes do surgimento dos filhos, tá? Porque tudo são etapas, né? O homem, ele vai mostrar à mulher ali que ele está apto, né, para ser pai, né, para em parte prover, né, porque o provimento não deve partir só do homem, mas de ambos, né, do homem e da mulher, mas ao mesmo tempo o homem precisa deixar claro que ele estará apto, né, para dar o seu melhor em prol da família quando for necessário. Esse é o entendimento
todo homem precisa ter. Em dado momento, vocês vão precisar se desapegar, né, da família temporária, tá? Porque em dado momento vai se tornar um estorvo, né? Salva algumas exceções, né? Há pessoas que têm sorte nessa vida, né? Ou que são beneficiadas de alguma forma por Deus, mas eu estou falando da média, tá? Normalmente quando os avós morrem, ocorre uma guerra familiar, certo? Uns querem ficar com a casa, outros querem ficar com o terreno, se torna uma bagunça. Então, dando continuidade, então, ou vai dar uma guerra familiar após o falecimento dos avós, ou a família vai se dividir totalmente, ou as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Né? E com o tempo, vocês vão perceber um desdém da família, tipo, como é que eu posso dizer? Um destratamento sem sentido, né? Pode ser o cara mais legal do mundo, o cara mais trabalhador, né? O cara mais positivo. Tu sempre vai perceber que vai ter um ou outro familiar falando mal de ti pelas costas, né? E vai ter coisas que não vão bater, que o cálculo não vai fechar, mas muitas vezes o problema disso é inveja, né? Inveja porque tu se tornou uma pessoa melhor. E eu não falo nem de enriquecer, de ganhar muito dinheiro. Tu não precisa ter nada. Sendo feliz, né? A tua família já vai te olhar com outros olhos, né? Ainda mais se tu for um cara que é uma pessoa sincera, intuitiva, que tenta informar ali o familiar ali para não cair, né? Tu dá conselhos, só, tu mostra o caminho. Mesmo que tu faça isso, muitas vezes é até pior, porque daí a pessoa ela não vai ter coragem de te olhar na cara, entendeu? Então o parente ele vai se tornar uma pessoa estranha, né? Então tudo isso tem que ser é, bem analisado porque acontece. Então por isso, por essas e outras, que é improvável, é muito difícil não haver um rompimento, né? O rompimento é uma fase de transformação, um período, né? Uma situação que é necessária para que seja mantido o respeito e a tolerância. O que eu quero dizer é que o rompimento é a escolha mais assertiva, né? Diante de tais situações. Por que eu falo isso? Porque tu não vai ficar mais diante da pessoa, tu não vai ter vínculos, né? E isso vai te possibilitar viver até melhor, né? Porque tem aquele ditado que eu falo que diz o seguinte: uma fruta no cesto, uma fruta podre no cesto estraga todo o resto, certo? Imagina o inverso. Tu é a fruta boa que está nesse cesto cheio de frutas podres. Tá? Tu vai se corromper. Muitas vezes, além dessas questões aí que eu informei, é necessário se desvincular da família, não só por causa de uma questão também para manter, né, a sanidade mental, mas também
para dar prosseguimento na própria vida. Muitas vezes as pessoas estão tão conectadas, né, aos familiares, né, que não conseguem pensar em si, né, pensar na esposa, pensar nos filhos. Então, tem que fazer essa diferenciação, né? Amigos também, isso aí também serve para amigos, né? Com o tempo, tu verá que os amigos não são algo para sempre. Vai ter um ou dois ali que vai ser, né, aquele teu amigo assim de vidas passadas, né? Aquele que vai, mesmo que fiquem anos sem se ver, quando se reencontrarem, a amizade ela vai continuar intacta, certo? Então essas pessoas assim, são raras. Então assim, se tu tem um grupo grande de amigos, é porque tu está te iludindo. Porque não tem como manter um grupo grande de amigos com todos eles sendo amigo de verdade. Uma coisa é conhecido, né? Outra é aquele amigo só nos momentos bons, mas amigos mesmo que vão te aconselhar, né? Que vão te apoiar quando tu precisar, isso aí é muito raro, né? Normalmente esses amigos eles se chamam pai e mãe. Então, para vocês verem, amigos assim de verdade mesmo, eu só tenho dois. Um que mora aqui na minha cidade e outro que mora lá do outro lado do Brasil, entendeu? Então, retornando aqui ao tópico família, o que eu quero dizer é que o conceito é o mesmo, certo? O conceito é o mesmo. Por mais que tenha o lance da conexão ali, da familiaridade e o lance do parentesco, né? Ah, ambos são parecidos. A forma, ela, a ideia é a mesma, certo? Só que amigos a gente faz, né? Surge assim, através de diálogo, de alguma coisa em comum, surge uma afinidade e aí, então surge a amizade. Já com a família é diferente, ao menos no início, né? Por quê? Porque o familiar, você não vai escolher, né? Você vai nascer naquela família ali específica e vai crescendo, vai se adaptando a ela e ela vai se adaptando a ti, né? Um se adapta ao outro, né? Só que nem sempre é assim. Às vezes o processo é muito demorado, né? E precisa ter toda, né, uma comunicação. Os familiares têm que se visitar, né, para existir a afinidade. Se não existir a afinidade, a família acaba se tornando até menos importante nesses casos, né, do que os amigos. Porque os amigos tu acaba até conhecendo mais, né, pela questão de afinidade, aquela troca de informações, né, de segredos. Então, imagina. Então, se a família não tem um mínimo de esforço, esse vínculo ele acaba por se romper praticamente de forma automática, né? Sem a necessidade do indivíduo ter que fazer esse rompimento. Então, gurizada, para recapitular aqui, para poder encerrar o vídeo, deixando bem claro. Então, assim, família, a princípio serão pai e mãe e irmãos, certo? Isso quando tu não estiver pronto, que tu não tiver ainda uma maturidade, né? Tu tem pouca idade ali, pode ser talvez criança, pré-adolescente, adolescente, adulto jovem.
Então, nesse período, a tua família será apenas teu pai e tua mãe e os teus irmãos. Após isso, quando tu estiver já maduro o suficiente, tu vai formar a tua própria família. Vai escolher uma mulher, certo? Digna, honrada, trabalhadora, para ser a mãe dos teus filhos, uma pessoa que te respeite, certo? E aí, dessa escolha, né, dessa união, que virão os filhos, filho ou filhos. Essa será a tua família quando tu estiver completo como homem. Caso tu não esteja completo, tu olha ali os vídeos que eu fiz anteriormente, vídeo do desapego, tu vai ter que amadurecer o mais rápido possível por conta própria. No caso é difícil, né? Mas depois que tu dá o primeiro passo, as coisas vão ficando mais fáceis. A questão é o começar. Precisa dar o primeiro passo, precisa estudar, precisa entender o jogo, né? Para poder jogar. Se tu não entender as regras, tu vai estar sempre em desvantagem, né? Nesse mundo contemporâneo no qual a gente vive. Tem que entender as regras, tu tem que entender da natureza humana para conseguir se sobressair. Eu acho que é isso, gurizada. Eu fico por aqui. Um abraço e até mais.